Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. É isso aí, vamos falar do leão a partir de agora, né? Para as pessoas que estão preocupadas com o imposto de renda, a gente vai conversar com uma mulher que é especialista, a doutora Ana Paula Nardi, ela que é da OAB, uma das diretoras da OAB e é especialista em direito tributário. E veio de uma maneira bem lúdica falar pra gente de que alguns mitos são mitos e algumas verdades nunca foram tão verdades por conta da evolução que o imposto de renda vem praticando, né? Tá mais difícil de burlar o IR, com certeza. Doutora Ana, seja muito bem-vinda à Rádio Ipanema. Tudo bem com você? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui, eu agradeço, né? E uma boa noite para vocês e para os ouvintes aí da Rádio Ipanema. A gente tem insistido muito nessa questão do imposto de renda, doutora, porque as pessoas não têm noção do quanto isso pode atrapalhar caso a malha fina pegue de jeito, né? É, isso aí. A gente percebe que cada vez mais a Receita Federal ela está informatizando, né? Então ela cruza dados. Exemplo disso é a E-Financeira, que é uma declaração que as instituições bancárias vão ter que entregar, né? Com toda a movimentação que o contribuinte fizer, né? Acima de R$2.000, que é um limite muito baixo e acaba atingindo R$2.000 hoje todo mundo. Atinge muita gente. Atinge todo mundo. Então, de forma que a evolução patrimonial, essa entrada de dinheiro, né, para o contribuinte, ela vai ser possível conciliar isso com a declaração de imposto de renda, né? Doutora, muitas pessoas também deixam para a última hora para fazer o imposto de renda. Isso dificulta muito a fazer bem feito, né? Então, era bom já agora no início do mês, a partir de amanhã, 1º de abril, saber que tem 29 dias pela frente e que nessas 4 semanas é bom verificar aquele recibo que você pegou do médico no ano passado, que realmente existiu, não inventar nada, né? É isso mesmo, né? Uma das dicas na verdade, você criar uma pastinha com essa documentação. Então, recibos de pagamentos, né, que você tenha feito, notas fiscais, quando é pessoa jurídica, então, né, um pagamento que você fez para educação, né, a parte de escola. Então, de repente, procurar no seu e-mail, porque essas notas hoje são eletrônicas, você não recebe mais elas em papel. Então, você tem que procurar no seu e-mail e daí eu aconselho a imprimir e realmente guardar, porque você vai ter que ter essa documentação por 5 anos no mínimo, né? Porque, por exemplo, quem se safou em 2010, em 2012, vai que seja, para ficar mais fácil a conta, ainda pode ser chamado, opa, me explica aqui o que aconteceu, e aí se você não se explicar, tem multa, né? A Receita Federal, ela tem 5 anos para fiscalizar a declaração de imposto de renda, né? Então, ela pode requisitar esses documentos e, às vezes, o reflexo da fiscalização sobre um ano, ele tem interferência nos demais. Sim. Certo? Então, se... em cadeia, né? Exatamente. Então, se a pessoa ela cai numa malha fina, numa situação muito crítica, em geral, isso daí é estendido aí para os demais anos, né? Legal. A Juliana Ferraz, da JF Assessoria de Imprensa, tá aqui acompanhando a entrevista e ela tava comentando fora do ar uma situação muito legal, né? Porque antes tinha um mito da pessoa com dinheiro na conta, aí chegava no dia 31 de dezembro, no dia 29, lá dia 30, sacava, Luizinho, ó, virava o ano zerado, né? Tipo ali, igual as contas do governo, tudo moído. E aí no dia 2 voltava o dinheiro pra conta, porque na hora de declarar o primeiro dia de cada ano, não tinha nada. Mas não é por aí, né? Não, na verdade, todo mundo utiliza para declaração o informe de rendimentos bancário, que a gente recebe muitas vezes pelo correio, mas essa é até uma atenção que eu dou, né, para os ouvintes e para vocês também, né? Hoje em dia, nem todo informe de rendimentos é enviado pelo correio. Em algumas circunstâncias, ele é disponibilizado eletronicamente. Então, o contribuinte ele tem que acessar todos esses, digamos, essas instituições onde ele oferiu algum tipo de renda, né, de rendimento, e imprimir esses informes de rendimento para guardar. E o que acontece? Dentro do informe de rendimento tem uma informação de saldo em conta corrente, saldo em conta poupança, aplicações, etc. Então, as pessoas, elas tinham esse mito de que se a conta tivesse zerada, a Receita entenderia que a pessoa não teve nenhum rendimento tributável, o que é um engano. Porque o que interessa, na verdade, é a movimentação anual. Então, ela pode ter tido um volume enorme de rendimento tributável e uma despesa enorme. Então, ela consumiu 100% do rendimento. Tudo, Isso não significa que ela não tem que pagar imposto de renda.
Exato, porque ela ganhou dinheiro e faltou pra pagar o imposto de renda, os 27,5%, Luizinho. Só faltou um quarto pra pagar imposto. E nem todas as despesas são dedutíveis, né? Então, se ela gastou tudo, não significa que tudo aquilo vai poder ser abatido ali da base de cálculo do imposto de renda. Gostei. Bom, eu quero aqui, a gente vai tocar um som e na volta vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas chegou a pergunta, existe um limite de idade pra ser dependente? É o ouvinte Rafael que mandou aqui, existe esse limite? Então, a gente tem os dependentes que são as crianças, os filhos, né, os menores, mas você tem dependentes também, os incapazes, por exemplo, reconhecidos judicialmente, né, então os que têm curatela, tutela, os idosos, né, em que você tem uma guarda judicial ali fixada judicialmente também são dependentes, verdade, então não tem um limite de idade, né? Existe um limite de situação, no caso. Isso, exatamente, então seriam os menores ali, né, de idade. Os incapazes. Os incapazes ali reconhecidos, né, e os que têm guarda judicial ali. Legal, a doutora já volta nesse bate-papo com a gente, aumenta o volume, esse é o Na Noite Ipanema. Na Noite Ipanema. Bom, vamos lá, um beijinho aqui pra Simone, ela tá dizendo que a Nova Sorocaba está mais triste hoje, será que é porque choveu muito? Choveu muito em Sorocaba hoje à tarde, né? Choveu muito, em casa não choveu, não sei o que aconteceu. Zona Leste caindo... Tinha gente choveu falando granizo, meteorito, Tava caindo granito. Tá caindo granito. Ó, que maravilha. Ai, meu Deus do céu, mas choveu mesmo, muito gelo. As imagens que a gente viu na rede social, galera filmando do celular, impressionante. Eu vi uma, inclusive, que parou todo mundo embaixo do posto de gasolina, e aí os carros foram entrando pra tentar proteger a lataria, Luizinho, e aí tava aquela coisa, aquele volume, não cabia mais um frentista no posto, todo mundo tentando proteger o carro, porque dá um preju, né? Não trabalha mais também. Não, né? É verdade. Abastecer ninguém. Dá um preju muito grande. Bom, vamos retomar o nosso bate-papo aqui com a advogada, a doutora Ana Nardi, ela que é diretora adjunta da OAB Sorocaba, ela que é mestre em Direito Tributário, tá tirando algumas dúvidas. Fora do ar até a rede social, que história é essa, né, Bruninha? Então, tem uma questão de controle nas redes sociais, um monitoramento. Como que é isso, assim, de a pessoa ostentar o que não tem? Na verdade, esse assunto ele está sendo bem falado, né, no Facebook ultimamente. A Receita Federal ela liberou essa notícia que ela teria treinado 100 auditores fiscais para acompanhar, aquele contribuinte que já dá indícios, né, de que ele não está declarando todo o patrimônio que ele tem ou todo o rendimento, a evolução patrimonial que ele realmente tem. Então, através da rede social, seria possível obter provas de que a declaração que ele fez não coincide com a realidade. Que tava aqui, Luizinho, é de um amigo meu. E cadê é de um amigo meu? É de um amigo meu, sempre de um amigo. E então, ó, você que tem uma grande fortuna e tá ouvindo Na Noite Ipanema aí por desapego ao dinheiro, cuidado com o que você posta no Facebook, Nunca tá? mais posta. Cuidado. Quero tirar outra dúvida também de algo que é muito comum as pessoas fazerem para tentar ajudar um amigo que está numa situação de dificuldade e depois se coloca numa situação ainda pior, que é para quem empresta o seu CPF, a sua conta, para movimentar no lugar de alguém. E aí, no final do ano, o salário desse cara, que seja R$2.000, R$2.500 no final de 12 meses, a gente já tá falando de 25 mil, né? Um valor bem maior e tal. E isso dá diferença, pode levar para malha fina, né? Sim, com certeza. Esse é um dos pontos de alerta para o contribuinte não entrar mesmo na malha fina, né? Porque ele vai estar colocando dentro da movimentação financeira dele um rendimento que não é dele e Cadê que vai, dinheiro, né? e que vai aparecer para a Receita através da E-financeira que a gente comentou logo no início. Que antes era de R$5.000 e baixou para 2. Para 2, Então, o volume é bem baixo, né? Então vai acabar pegando realmente praticamente todas as operações. Isso não significa que você não possa ter essa movimentação. Por exemplo, advogados, eles recebem muito levantamento de guia de depósito judicial, por exemplo, que não é dinheiro dele, mas que passa através da conta dele. Então, tendo a documentação para comprovar que aquilo não era dele, ok. Agora, nessa situação de vou emprestar meu CPF para comprar um veículo, porque eu tô, né, meu colega tá com o CPF dele, né, com minha problema. irmã, meu tio, puta, esses Então, são os piores, viu? Eu não é, Bruninha? Eu vi muitos casos assim. Teve uma história que eu vi uma vez, a menina tava deu o CPF dela pro sogro que tava construindo. Você imagina o quanto o sogro dela não gastou e usando o CPF dela. E a gente eu tô fazendo obra, eu tô colocando tudo no da Cíntia.
CPF da Cíntia, vambora. É importante, né? É importante. Até as informações da nota fiscal paulista, quando a gente chega lá e pede no cupomzinho, eu quero meu CPF. Sim. Essas informações também já são utilizadas pela Auditoria Fiscal da Receita Federal para verificar isso, né? se você tem compatibilidade do rendimento que você declara com as despesas que você também tem, né? Através da nota paulista, por exemplo. Muito legal. Ana Nardi, ela que é especialista, é mestre em Direito Tributário, veio em nome da OAB Sorocaba, a Ordem dos Advogados do Brasil, uma parceria bem bacana que a gente está desenvolvendo com eles, falando de diversos temas, porque isso faz parte da vida de muitas pessoas. Quem tiver dúvida nesse mês de abril, pode de maneira online na fanpage da OAB tirar essas dúvidas. Isso, a gente abriu um canal lá, né? Tem o ícone de mensagem, você curte lá a OAB Sorocaba, que é a fanpage, e dá para mandar mensagem com a dúvida. E a gente vai tentar reunir essas dúvidas, de repente fazer uma resposta genérica para todo mundo, para ajudar o pessoal aí na hora de fazer essa declaração. É um Q&A, né? Um question and answers, só pra você ter uma ideia, dentro do site da Receita tem perguntas e respostas. É um manual enorme, são 704 perguntas e respostas. Mas daí tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Então, se a pessoa estiver muito interessada em saber com detalhes, dá pra entrar no site da Receita e esclarecer lá com bastante assertividade. Gostei. Você tem a cara do nosso programa, viu, doutora? Fico muito feliz de receber pessoas assim que falam com simplicidade. Muito obrigado pela visita. Quer deixar algum recado, mandar algum abraço? Não, eu acho que, assim, muito obrigada, né? Tô muito satisfeita por ter vindo. Aí agradeço a Ju, que tá sempre presente com a gente, né? Na assessoria de imprensa. E deixo aí o canal aberto pra gente esclarecer as possíveis dúvidas dos ouvintes. Valeu, Ana Nardi conversando com a gente. Vamos de som, a gente já volta. Esse é o Na Noite Ipanema, brother.